Fala, gente. Acabei de ser avisado aqui pelo Gustavo que aconteceu um probleminha no microfone. Em alguns momentos, a fala vai ficar um pouco cortada. Então, desde já, eu peço desculpas a vocês todos. Prometo que isso não vai acontecer mais. Desde já, peço desculpas a vocês. Mas é um pequeno detalhe. O episódio ficou muito bom. Gostei muito de como ele ficou até o finalzinho. O roteiro tá fechadinho. É isso. Pequena falha técnica, mas como já disse, projeto independente. Em alguns momentos isso vai acontecer. Valeu, Gus, por ter avisado. E é isso. Quem não conhece o Gus, curte lá, segue ele no Instagram, contrata o moleque, que o moleque é bom demais, faz milagre. Abraço! O seu Armando... Você fica com depressão porque você tem que trabalhar os meios de produção. Otários de todos os países, univos. Esse é mais um episódio do Univos Literatura. Esse aqui é uma parceria com a editora Boitempo. Aqui sempre a gente vai partir da ideia de um livro para conversar sobre história, política e também tentar entender um pouco dessas disputas que vão nos ajudar a tentar entender um pouquinho desse mundo que a gente vive. Hoje a nossa conversa é sobre um personagem que, você gostando ou não dele, é impossível ignorar quando a gente olha para a história da América Latina e do mundo no século XX. Eu estou falando de Fidel Castro. Poucos líderes despertaram sentimentos tão diferentes. Para alguns, Fidel é um revolucionário que conseguiu derrubar uma ditadura sangrenta que era apoiada pelos Estados Unidos e transformou Cuba em um dos principais protagonistas do mundo e da Guerra Fria. Para outros, ele foi um governante autoritário, responsável pelas restrições de liberdade, perseguição de opositores e também pela concentração de poder. Essas duas dimensões fazem parte desse debate sobre Fidel Castro. E é justamente isso que o livro fala. Em Fidel Castro, Biografia e Duas Vozes, que foi escrito pelo jornalista franco-espanhol Ignacio Ramonet, o próprio título já acaba explicando essa característica do livro. São duas vozes. Então, de um lado, está Ramonet fazendo perguntas, retomando acontecimentos e colocando diante de Fidel questões sobre sua trajetória. Do outro, está o próprio Fidel, contando a sua versão sobre os acontecimentos. O livro traz isso até no prefácio já, assim, são mais de 100 horas de entrevista. E isso acaba muito a experiência da leitura. Consegui ler ele em mais ou menos uns 2 meses, sendo muito honesto para vocês. E eu achei muito interessante que você não está diante de uma biografia tradicional, escrita, sei lá, apenas por relatos, documentos e fontes terceiras. O livro, ele te deixa diante exatamente do personagem histórico que olha para sua própria trajetória, décadas depois, e aí começa a explicar como ele tomou determinadas decisões, por exemplo. E aí eu acho que justamente essa foi a parte do livro que me deixou mais instigado em ler, porque a gente acaba lendo e ouvindo Fidel contar a sua própria história. Isso não significa que necessariamente eu acreditei em tudo que ele disse, mas significa, sobretudo, entender como ele próprio construiu a narrativa sobre sua vida, suas escolhas, suas conquistas, sobre a Revolução, por exemplo. Mas para a gente começar a entender essa história, a gente precisa voltar lá atrás, muito tempo atrás. Bom, o livro começa muito antes do Barbudo, dos uniformes verde-oliva, dos discursos que transformaram esse Fidel em um dos rostos mais conhecidos do século XX. Então, Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu em 1926. Biran, acredito que seja assim a pronúncia, ou Biran. Fidel, ele não nasce de família pobre. Seu pai, Ángel Castro, era proprietário rural espanhol que havia construído uma grande propriedade em Cuba. Fidel cresceu, portanto, dentro de uma realidade econômica muito diferente daquela vivida pela maioria dos trabalhadores cubanos. Isso torna, de certa forma, a sua transformação política ainda mais interessante. Ele estudou em escolas católicas, inclusive em colégios jesuítas, e depois ingressou na Universidade de Havana para estudar Direito. E aí que a política começa a ocupar um espaço cada vez maior na vida dele, como mesmo diz. Cuba atravessava um período de enorme instabilidade. Havia muita desigualdade social, disputa em grupos políticos. Começou a participar desse movimento estudantil e de ações políticas mais ou menos nesse período. E é importante ver que
Naquele momento, ele ainda era o líder revolucionário que a gente vem a conhecer. Ele era apenas um jovem estudante para virar advogado, tentando encontrar o seu espaço dentro dessa sociedade, de certa forma, marcada por muitos conflitos políticos. Mas isso começa a mudar quando Fulgêncio Batista retoma o poder e cancela as eleições que estavam postas para a mesa hoje. Para Fidel, aquilo representava uma ruptura de ordem constitucional. Para ele, era onde ficava esse ciclo que se iniciaria. Em 26 de junho de 1953, Fidel e um grupo de jovens revolucionários atacam o então quartel de Moncada, Thiago de Cuba. A ideia era tomar o quartel, conseguir armas e iniciar o movimento contra Batista. Mas a operação fracassou. Muitos participantes são mortos, outros são presos e Fidel é capturado. Só que o fracasso militar acabou produzindo um dos momentos mais importantes da trajetória política de Fidel. Durante seu julgamento, ele transforma sua própria defesa em um discurso político. E é nesse contexto que aparece a famosa frase: "A história me absolverá". Fidel acabou aproveitando, de certa forma brilhantemente, o julgamento para apresentar aquilo que ele considerava um dos principais problemas de Cuba e defendeu as mudanças profundas no país que ele acreditava que eram corretas. Bom, claro que vocês podem imaginar que ele foi condenado à prisão. Mas anos depois, em meio à anistia política, ele acabou deixando a prisão e saiu ao exílio no México. É lá que aparece um outro personagem fundamental nessa história. Falando dele, Ernesto Che Guevara, o homem. Conhecem lá no México em 1955. Para quem não sabe, Che era um médico argentino que havia viajado pela América Latina e tinha chegado no México. Depois de experiência, construíram a sua radicalização política. Fidel estava organizando um novo movimento para retornar para Cuba, nesse momento. E Che decide se juntar a esse grupo revolucionário. E daí, os dois começam a preparar uma expedição, que é assim que ele fala. O objetivo era voltar para a ilha e iniciar uma guerrilha até derrubar Batista. Foi então que em 1956 eles embarcam no Gramna. G-R-A-N-A. Gramna. Um pequeno iate comprado para transportar revolucionários. E aqui a história quase termina antes de começar. O barco levava nada mais nada menos do que 82 pessoas. A viagem acabou sendo mais longa e muito mais difícil do que eles haviam planejado. Quando finalmente eles chegam em Cuba, são surpreendidos pelo exército de Batista. E o grupo é praticamente destruído. Apenas uma pequena parte consegue escapar e chega à Serra Maestra, uma região montanhosa lá no leste da ilha de Cuba. E aqui começa uma nova fase. Fidel, uma parte do livro, fala que os revolucionários passam a organizar essa guerrilha da Fidel. Um pequeno grupo escondido nas montanhas. Do outro, o exército de pista, muito maior e melhor equipado, graças aos Estados Unidos. Mas a guerrilha era apoio de setores da população. Aos olhos do Fidel, essa parte do apoio dos camponeses é, ao mesmo tempo, aonde uma virada de chave contra o Batista. Porque com essa população apoiando, o governo perdia cada vez mais o apoio na cidade e também no campo. A guerrilha cresce, o governo tem cada vez mais poder. Batista perde também, junto com isso, apoio fora de Cuba. Até que na madrugada de 1º de janeiro de 1959, Batista deixa o país. Para quem não conhece esse momento, ele está gravado no comentário maravilhoso do Chefão. Vejam. Pouco tempo depois que o ditador abandona o seu país, os revolucionários entram em Havana e existem vídeos comprovando isso. São vídeos que são muito importantes para a gente entender como um processo revolucionário impacta uma população. Bom, na Revolução Cubana havia triunfado, mas talvez seja justamente aqui que muita gente comece a enxergar Fidel de uma maneira, ao meu ver, simplificada demais. Porque derrubar Batista era apenas o começo. A pergunta seguinte seria muito mais difícil. O que fazer com esse poder que foi conquistado a duras batalhas quando o mundo, e principalmente os Estados Unidos, fecha os olhos para você? Bom, antes de a gente continuar, vamos para aquele intervalo importantíssimo. Esse episódio é realizado em parceria com a Boitempo. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer mais
tempo para acreditar no nosso projeto, usando o cupom, que ainda está no nome antigo, H7MIN, você tem 20% de desconto no catálogo total da editora. Então vai lá em boitempoeditorial.com.br e usa o nosso cupom. Vou falar mais uma vez, H7MIN, tudo maiúsculo, que você tem 20% de desconto. Segue lá também o @boitempo. O perfil deles é maneiríssimo, tem vários lançamentos, várias promoções toda semana. Aproveitem o desconto, 20% é muito bom, esse livro tá incrível. E é isso, gente. Valeu, Boitempo. Tamo junto. Vambora seguir no episódio. Bom, voltando daquela pergunta capciosa que eu fiz para vocês. Quando Fidel chegou ao poder, a história não fica mais simples, como vocês podem imaginar. Na verdade, eu acho que ela fica muito mais complicada. O novo governo começa a promover transformações profundas na sociedade cubana, que precisavam ser feitas. As grandes propriedades são desapropriadas, empresas estrangeiras passam totalmente por controle do Estado, o governo amplia as políticas de educação, saúde e promove uma reorganização econômica profunda. Mas essas mudanças também provocam uma reação enorme. E é óbvio que vocês sabem de que eu estou falando. O principal conflito é com os Estados Unidos. Cuba está a pouquíssimos quilômetros da costa estadunidense. E ela tinha, naquela época, uma relação econômica extremamente dependente dos Estados Unidos. Então, quando o novo governo começa a nacionalizar propriedades, as empresas estadunidenses de Washington reagem na hora. As relações se deterioram muito rapidamente. E Cuba começa a se aproximar cada vez mais de quem podia romper todos esses embargos. E claro, naquele momento político, nada melhor do que fazer uma amizade com a União Soviética. E é nesse contexto que acontece um dos episódios mais conhecidos da Guerra Fria, a Baía dos Porcos, em 1961. Bom, explicando rapidamente o que seria isso. O governo estadunidense apoia e financia uma tentativa de invasão à ilha realizada pelos exilados cubanos contrários a Fidel. A operação fracassou em poucos dias e a derrota tem uma consequência política enorme nesse momento. Fidel sai fortalecido internamente e Cuba se aproxima ainda mais da União Soviética, porque para eles, mais do que nunca, eles precisariam se defender militarmente dos Estados Unidos. Mas no ano seguinte acontece algo ainda mais perigoso, não só para Cuba, mas para o mundo. A crise dos mísseis, em 1962, talvez a época que chegou mais perto de uma guerra nuclear entre mundiais. Explicando o que foi dos mísseis, né? A União Soviética estava programando instalar mísseis nucleares em Cuba. Sim, mísseis nucleares a quilômetros de distância da costa estadunidense. E é claro, os Estados Unidos descobre as instalações e estabelece um bloqueio naval na ilha bizarro, nunca antes visto. Durante alguns dias, o mundo acompanha uma disputa entre Washington e Moscou. Poderia terminar, como eu já disse, como uma guerra nuclear. Acabaria com os soviéticos retiraram os mísseis, mas a crise deixa uma marca profunda, não só na Guerra Fria, como na história dessa relação desses dois países. E Cuba passa a ocupar uma posição absolutamente central na disputa entre essas duas superpotências, talvez até o início do século XX. Só que a história cubana não se resume a essa relação com os Estados Unidos. O governo de Fidel também começa a projetar sua influência para além da ilha. Cuba envia médicos, professores e também militares para outros países desde que a Revolução aconteceu. Na África, por exemplo, tropas cubanas participaram de conflitos ligados às lutas de independência e às disputas da Guerra Fria, especialmente em Angola, mas também em Guiné-Bissau. Ao mesmo tempo, dentro de Cuba, o governo enfrenta críticas relacionadas à liberdade políticas, à repressão de opositores e também à liberdade de imprensa e o trato dado a determinados grupos sociais. E é justamente nesse ponto que o livro ganha atenção que eu diria interessante. Não apresenta apenas grandes acontecimentos de Fidel como a Revolução. Ele coloca o Castro diante de perguntas mais incômodas. Como exemplo, deixa eu ver. Os opositores foram presos. Ou como o governo justifica a existência de penas de morte. O que aconteceu com pessoas LGBTQIA+, perseguidas ou envolvidas para campos de trabalho nas primeiras décadas da Revolução.
Por que tantos anos deixam a ilha? E, de certa forma, essas perguntas são importantes, porque elas mostram que a história da Revolução não pode ser contada apenas por uma sucessão de batalhas e vitórias. Existe uma disputa permanente sobre aquilo que a Revolução prometeu, aquilo que conseguiu usar e também aquilo que custou politicamente a ser construído. E é importante ver as respostas de Fidel, também é interessante ver como não responde essa tensão. Ele pergunta, Fidel responde. E eu acho que a gente, como leitor, precisa acompanhar esse diálogo sabendo que está ouvindo principalmente a versão de Fidel sobre Fidel. Bom, pra gente chegar na reta final, eu queria muito passar para vocês o que torna esse livro, para mim, tão diferente. Fazia muito tempo que eu não lia uma biografia, gente. Vou tentar falar um pouquinho do que essa biografia foi diferente para mim. Eu acho que o autor, ele não está simplesmente dizendo: Fidel fez isso, depois aquilo aconteceu, então veio tal acontecimento. Ele coloca Fidel Castro diante dos próprios acontecimentos. Então, quando ele fala de revolução, Fidel explica para ele as suas decisões e o que tinha acontecido. Quando ele fala de Estados Unidos, ele apresenta a sua interpretação desse conflito. Quando fala, dos erros políticos, ele tenta justificar as escolhas que foram feitas. E em alguns momentos ele até faz autocríticas sobre o que ele fez. Quando ele fala sobre críticas à Revolução, ele responde diretamente elas, do seu ponto de vista e como ele entende que aquilo ali eram perversos ou que ele não concorda, ou que ele acha que as pessoas não entenderiam. Isso acabou criando uma situação muito curiosa enquanto eu lia. Em alguns momentos eu acabei concordando com a interpretação apresentada, e outros não. E outros eu discordava completamente daquilo que estava sendo falado, por entender que eu acho que estava uma narrativa muito bem escrita e talvez articulada ou pensada, enfim, né, gente? É uma entrevista. Nem tudo que foi dito ali aconteceu exatamente daquele fato. Eu acho que como historiador eu tenho que fazer essa observação. Nem tudo que eu leio eu acredito ao pé da letra, obviamente. Espero que vocês também sejam assim. Mas existe algo nesse livro, não sei, que me fez muito bem. Assim, eu gostei muito de entender como que o Fidel enxergava a sua própria história. Eu achei isso incrível. Acho que isso é fundamental a gente compreender o personagem mesmo, Fidel Castro. Porque, de certa forma, líderes constroem... Porque, de certa forma, esses líderes não estão ali construindo governos. Eles também constroem narrativa aquilo que eles fizeram, como fizeram. E eu acredito que Fidel é extremamente habilidoso em construir essa narrativa. Por isso que ele era tão bom em fazer discos de 6 horas. Eu acho que a gente começa a leitura querendo entender Fidel Castro. Para mim foi assim. Mas eu terminei entendendo que para entender Fidel eu precisava olhar muito mais coisas que tinham acontecido. Eu precisava olhar a história de Cuba, a Revolução, a Guerra Fria, para a relação entre os Estados Unidos e a América Latina como um todo, com essa ideia que até hoje em dia existe de fazer a América Latina o seu quintal, ou seja, só eles podem intervir, eles podem fazer o que eles quiserem, para entender as disputas entre capitalismo e socialismo. Mas principalmente eu acredito que a maneira com que eu consegui entender esse personagem histórico sendo transformado e sendo não apresentado pela sua própria pessoa, eu achei isso fantástico. Então, Fidel Castro, uma biografia em 2 vozes, de verdade me surpreendeu demais. Ele para mim é um documento de memória política bizarro e muito bem feito. Talvez seja justamente essa parte do livro que eu tenha mais gostado e por isso que eu digo, leia esse livro. Comprem e leiam esse livro, emprestem esse depois para os seus amigos que você acha que gostariam de ler isso. Leia esse livro e se depare com uma das figuras mais importantes da história mundial. Pra gente encerrar, eu acho que uma das coisas que eu aprendi lendo esse livro foi que a história é feita por muito mais do que uma só voz. E escutar ali o personagem histórico falando sobre a sua visão, sobre a sua trajetória, é fabuloso demais. Talvez seja justamente por isso que esse livro seja curioso. Não porque oferece respostas definitivas,
mas ele acaba nos aproximando de uma das vozes que ajudaram a moldar a história do século XX. Cabe a você, leitor, ou comparar, questionar e construir a própria conclusão sobre quem foi Fidel Castro. Porque entender a história também significa entender a escutar diferentes perspectivas. Esse foi mais um episódio do Níveis de Literatura, mais uma vez em parceria com a editora Boitempo. Não se esqueça de usar o cupom H7MIN, mais uma vez, H7MIN, para garantir 20% de desconto em todo o catálogo da editora. Vai lá no site. Valeu, editora. Valeu, Boitempo, por apoiar nós de novo. Tamo junto sempre. Um abraço, se cuidem, bebam água e até o próximo episódio. Esse podcast foi roteirizado por Alex Camacho. Ele teve edição de som e mixagem de Gustavo Nalva e é uma produção da Univos Produções.